Salve, salve, jovens! Mais uma aula de matemática discreta. Bom, hoje aí vamos conseguir avançar mais nos nossos estudos, mas para falar a verdade, a gente não vai avançar, a gente vai de certa forma dar um passo atrás, porque hoje vamos falar sobre funções. Bom, por que eu estou falando que a gente vai dar um passo atrás? Na verdade é porque a gente andou dois passos para frente, então quando a gente viu conjuntos, a gente estava lá encontrando o caminho das pedras, aprendendo aí sobre uma nova informação. Quando de repente falei sobre sequência, na verdade o que eu fiz foi dar dois passos para frente para mostrar aí alguns exemplos, algumas coisas que estão mais próximos da realidade, coisas mais práticas, né? Para não ficar aquela aula tão teórica, tão maçante de matemática. Então, tivemos aí que dar alguns passos à frente, onde a gente conseguia aplicar as informações, aplicar aqueles conjuntos, observar que aqueles números que estavam representando alguma coisa, tinham uma justificativa. Então, hoje nós vamos dar aí esse passo atrás para falar sobre funções. Afinal de contas, funções em tese aí, né, estaria ligando tanto os conjuntos com as sequências. Então ele estaria mais ou menos aí no meio de campo, né? Bom, vamos lá, vamos verificar o que é uma função. Olha, a função ela vai representar um mapeamento de um conjunto A aqui, que é representado, que é indicado, e aí os elementos em A, eles vão estar conectados aí nos elementos em B. Então, se a gente consegue fazer essa relação de, olha, um elemento em B, ele tem alguma origem lá do nosso elemento A, do nosso conjunto A, para melhor dizendo, então significa que nós estamos aí criando uma correlação, criando um mapeamento ou criando uma função. Mas a gente vai ver mais à frente quais são as características específicas para a gente conseguir saber se alguma coisa ela é uma função ou não, se ela não vai representar para a gente aí uma função. Mas o mais importante para vocês entenderem agora é, olha, existe aí elementos do nosso conjunto A, existem elementos do nosso conjunto B, e esses elementos eles podem ser mapeados. Uma coisa que estava num conjunto A pode levar aí uma informação no conjunto B, tá? Bom, e aí, onde que a gente já chegou a ver algumas dessas informações, né? Então, olha só, essa ideia de mapeamento eu já tinha mostrado para vocês há bastante tempo lá atrás, quando a gente viu falar sobre autômatos, né? Uma aplicação aí da nossa lógica. Bom, onde que está essa relação? Olha só, quando eu de repente falei para vocês, se a gente tiver uma característica aqui, por exemplo, 0, 0, 0, se de repente acontece então uma entrada naquele nosso autômato, uma entrada em B, significa que desta posição, dessa característica, nós estaremos sendo levados, a gente vai estar mapeando aí essa característica para esta outra característica, para esta outra posição. Então, se a gente tem essa ideia de, olha, eu estou em um determinado local e feito alguma coisa, feita alguma informação, a gente consegue observar alguma outra coisa acontecendo, então isso daí vai trazer para a gente a ideia de uma função. Então, olha, eu posso dizer que os caminhos em verde aqui, eles vão representar
funções aqui da mesma forma que os caminhos em vermelho, tá? Mas além disso, quando a gente também falou sobre criptografia, ou seja, estou fazendo aqui um resumão de tudo que a gente já viu. A criptografia, ela é também a aplicação de uma função. Ou seja, eu criei uma regra que eu falava, olha, se determinado elemento aparecer, então faz a substituição. Então, o que o nosso sistema estava desenvolvendo? Olha só, se ele por um acaso observasse aí essa característica aparecendo, então eu falava para ele, olha, sempre que você observar esse a gente vai fazer esse mapeamento, essa troca, essa substituição de uma variável. Então, para o A, joga aí, troca ele para Y, ou de F, troca para T. Então, temos também um mapeamento ocorrendo aqui nesse caso aqui de cima, né, que eu exemplifiquei uma criptografia. E novamente, olha só, qual que é a ideia dessa função? Já que a gente está fazendo um mapeamento, então eu posso representar este mapeamento da seguinte forma. A nossa função, uma função f aqui com um nome genérico qualquer, ela vai indicar para a gente que existe uma relação entre o nosso conjunto A e este conjunto A leva até alguma coisa neste nosso outro conjunto, conjunto B. Então, eu posso representar essa função sendo aplicada via conjunto, como é mostrado aqui, né? Tudo que as coisas que a gente consegue encontrar em a gente vai ser levado aí para coisas que vão aparecer em B, ou ainda a gente pode falar também sobre os elementos. Então, olha só, quando eu digo que esse nosso Azinho, elemento aqui do nosso conjunto B, ele é parte da função que é aplicada no número 1, sendo que esse número 1 é um elemento aqui do nosso conjunto A. Então, a gente consegue representar este mapeamento, esta função, tanto para conjuntos quanto para elementos. E aí, para finalizar, só alguns termos técnicos que vão ser utilizados bem mais para frente. Então, olha só. Quando eu falar a palavra domínio, significa então que a gente está falando sobre aquele nosso conjunto de origem, aquele nosso conjunto de onde vêm as informações que vão ser levadas para algum outro local. Então, neste exemplo que eu mostrei, o conjunto A, ele vai ser o nosso domínio. Então, todos os elementos aqui desse nosso conjunto A vão fazer parte do domínio, onde esses elementos do conjunto A recebem o nome de imagem inversa, onde eu estou representando, estou indicando os elementos especificamente. Já no caso, o contradomínio, ou seja, contradomínio ou algo que está contra aí esse nosso conjunto de origem, que vai ser representado pelo nosso conjunto de destino, para onde que a nossa função está nos levando. Então, temos aqui o nosso conjunto B sendo o nosso contradomínio. E aí, cada elemento deste nosso conjunto B vai ser dado o nome também de imagem. Então, os elementos aqui do nosso conjunto B, eles vão ser denominados imagem dessa nossa função. São termos técnicos que mais para frente a gente vai precisar e a gente vai utilizar bastante esses carinhos. Beleza? Bom, vamos lá, vamos
avançar, vamos evoluir aí no nosso conhecimento. Até a próxima, gente!